boa tarde. Miriam Leitão, como vai? Boa tarde, Débora. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Miriam, segundo o homem forte dos governos do PT preso aí uma semana, né? Antônio Palocci também foi ministro da Fazenda, assim como Guido Mantega. Qual a sua avaliação dessa nova fase da Lava Jato? Quando você fala segundo homem forte, está falando do José Dirceu e do o segundo ministro da Fazenda? Segundo ministro, né? Olha, não tem uma ligação entre o que aconteceu semana passada e essa semana. Vieram de pontos diferentes da investigação como um todo, né? Do Guido Mantega foi pelo depoimento prestado por Eike Batista e dessa vez, pelo que os investigadores explicaram na coletiva, foram coletas de dados ao longo de algumas operações e os dados foram se cruzando. Importante também foi tudo que aconteceu na 23ª fase, a Operação Acarajé, que prendeu os marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura, mas também uma funcionária de confiança da Odebrecht que levou àquela descoberta de uma ala clandestina na Odebrecht que pagava propina e que tinha inclusive listas de recebedores com codinomes. Então, eles vão cruzando essas informações e levam. Então, é uma coincidência que na semana passada ter sido um ex-ministro da Fazenda, agora um outro ex-ministro da Fazenda. Mas ele não tem relação. Da mesma forma que não teve relação a política econômica de um e a política econômica de outro. Certo. A política econômica de Palocci foi boa. Palocci ajudou a estabilizar a economia depois da crise de confiança por causa da chegada de Lula ao poder. E por que a crise de confiança, só para lembrar quem não esteja se lembrando, é que durante toda a campanha, durante todas as várias campanhas, os economistas do PT, entre eles Guido Mantega, entre eles Aloysio Mercadante, defendiam ideias que poderiam trazer de volta a inflação, podiam provocar desorganizações econômicas. Então, houve uma crise de confiança, o dólar subiu muito e o Palocci chegou e apesar de não ser economista, ele é médico, né? Ele conseguiu montar uma boa equipe, ter umas boas ideias e tal. E ele estabilizou a economia. Já o Guido Mantega, enquanto ele não mexeu a política econômica, ela foi mais ou menos bem. Quando ele começou a aplicar suas ideias, levou o país à crise. Ele é um grande responsável pela crise. Claro que com tudo que ele fez, teve o apoio dos presidentes, principalmente da presidente Dilma, né, que foi o período que a economia se desorganizou completamente. Na relação com na relação com o que os levou à prisão, no entanto, não tem nada a ver com isso, tem a ver, estou fazendo apenas a análise do desempenho deles como ministros, né, mas o que... Perfeito, para o nosso ouvinte entender aí justamente essas diferenças, né? Diferença, inclusive, aí o que acontece, na semana passada, preso o Guido Mantega porque a Eike Batista disse que ele pediu dinheiro para a campanha e o que está se mostrando hoje também que a Palocci era um arrecadador, começou no Ministério da Fazenda mais discretamente, continuou o período que estava fora do governo e aí voltou para a Casa Civil e permaneceu sendo um grande defensor dos interesses da Odebrecht em variados assuntos. Inclusive, tem uma hora que os investigadores falam assim, olha, inclusive vários, né, com empréstimos para Angola, né, para investimentos da Odebrecht em Angola, empréstimos do BNDES. Aí eles dizem assim, olha, BNDES a gente não está investigando mais detalhadamente porque nosso foco é Petrobras. E então, quer dizer, é um pouco porque começou a se discutir que eles estavam querendo investigar tudo, então eles foram tudo que tem foco na Petrobras, que é o assunto da Lava Jato, eles se aprofundam, né? Outras vezes que eles investigaram outras coisas, acabou sendo fatiado, como aconteceu com a coisa da Eletrobras e a né, o que levou aquele militar, no caso de Angra, né? Eletronuclear. Então isso aí acabou sendo partido para outro, foi para o Rio de Janeiro e tal. Mas o importante é dizer que o que une os dois casos é ser como ministro ou fora do governo, no caso do Palocci, um ponto de arrecadação de dinheiro em troca de favores, em troca de vantagens dentro do governo. Porque até isso é importante a gente entender, porque nessa massa de informação que a gente recebe diariamente a cada operação dessa, a gente começar a entender, né, as várias nuances. Por exemplo, eles falam várias vezes sobre
a Odebrecht comprar um terreno para construir um prédio do Instituto Lula. Tem vários indícios de que já tinha uma proposta disso, de fazer o Instituto Lula. Não está errado uma empresa decidir falar, eu vou fazer uma doação para comprar um terreno, para fazer um instituto destinado a abrigar a memória de um período governamental, né? O problema todo é fazer isso de forma subreptícia, cheia de coisas escondidas, cheia de operações nas sombras, em troca de favores que esse governo presta a essa empresa. Aí é que não pode, aí é que mostra que é o crime, né? Uhum. Porque uma empresa fala, olha, eu vou ajudar a montar o Instituto Débora Freitas. Vamos imaginar que você seja presidente, né? Uhum. É o que você fala, não, mas eu não dou nada em troca. Aí é a forma certa de fazer, né? O problema todo do Instituto Lula, de fazer uma nova sede, é que tudo é nebuloso, aparece de forma nebulosa. Tem um contrato que não era com o Odebrecht, mas com outras pessoas, lá no sítio onde o Lula ia, mas dizia que não era dele. Tudo isso é que fica, tudo é difícil tudo é explicado de forma tortuosa. Mas o mais importante aí do caso é mostrar que o ex-ministro Antônio Palocci, 2 vezes ex-ministro, foi coordenador de campanha, um dos coordenadores de campanha da presidente Dilma em 2010 também, a quantidade de ligações entre interesses da Odebrecht defendidos dentro do governo, né, algumas vezes vantagens realmente auferidas pela Odebrecht e pagamentos feitos a ele, através dele, a pessoas ligadas a ele, ao PT, através dele, ou ele conversou sobre vantagens ao PT, são muito grandes. Esse é o conjunto probatório que vai ser analisado agora. E nas 2 vezes que Palocci passou pelos ministérios da Fazenda e depois da Casa Civil, ele acabou deixando as pastas também por denúncias, por coisas mal explicadas, né? Exatamente. No caso do o período que ele sai do Ministério da Fazenda é quando se descobre que ele frequentava uma casa de lobby, onde tinha lobby e mulheres, né? Então, foi uma coisa muito nebulosa e tal. E aí, quem denunciava era o caseiro, Francenildo. E aí, quebra-se o sigilo do caseiro e tal. Esse assunto ele acabou não sendo condenado por isso, não. Isso. Mas isso aí o leva para fora do governo. E aí, o que as investigações mostram que saindo do governo, todo mundo pensou que saiu do governo, saiu completamente. Não, ele permaneceu defendendo interesses, né? É bom lembrar também que ele foi citado por outros, não só pela Odebrecht. Ele foi citado várias vezes, ele foi citado pela Mônica Moura, como uma das pessoas que ajudava a arrecadar dinheiro para pagar a publicidade, inclusive a parte que não foi declarada do pagamento aos publicitários da presidente Dilma e de uma campanha do Lula. Ele também foi citado por Otávio Azevedo, da Andrade Gutierrez, como tendo ido pedir partes, distribuir a propina que foi paga em Belo Monte. Isso, Belo Monte não está nem tratado aí. Nada disso, a parte de Belo Monte não está tratada aí, até porque não se sabe se Belo Monte permanecerá com o pessoal da Lava Jato ou vai para outro caso. Ainda não está decidido. Tá no Supremo essa decisão, se vai dividir ou não vai dividir. Então, tem outras coisas, outras sombras, né, ameaçando o ex-ministro em outras delações premiadas. Ele sempre foi citado nas delações premiadas. Tem muito que explicar mesmo, como já disse aqui Merival Pereira. Miriam, obrigada pelos esclarecimentos e pela sua análise. Uma boa tarde para você.